Inicie sua execução com um cordão de 51 correntes. Esse cordão será transformado em um círculo e nós vamos passar a agulha pelo primeiro ponto, nós vamos puxar uma laçada e nós vamos arrematar, é o ponto baixíssimo. Você fará 1 e 2 correntes para dar altura e laçará. E para cada ponto que você tiver à sua frente, você fará nessa primeira carreira um ponto alto. Uma informação muito importante que vai determinar se você terá sucesso nos aumentos, na modelagem da sua peça, é exatamente a quantidade de correntes deste cordão inicial. Minha gente, aqui para mim são 51 correntes, tendo em vista que eu estou fazendo para um pincher, então é um cachorrinho pequeno. Bem, imaginemos que você queira fazer, por exemplo, para, deixa-me ver, um dálmata, que é um cachorro já um porte quase grande, né? O que acontece? Como é que você faz para adaptar esta execução para ele? Basta você tecer a quantidade de correntes que seja necessária para fazer a circunferência do pescoço. Então você pega o cordão de correntes que você teceu e coloca ao redor do pescoço. Não pode ficar apertado e não pode ficar muito largo. O ideal é que fique no ponto. Então a quantidade de correntes tem que ser o bastante para você conseguir girar o cordão ao redor do pescoço do animal. Tendo esta quantidade de correntes definidas, da forma que realmente ele consiga vestir e consiga tirar, você terá, durante o restante da execução, o aumento e a diminuição na proporção necessária. É tudo automático. Agora, se este cordão de correntes não estiver ok em relação com o pescoço do animal que vestirá a peça, com certeza ficará ou muito largo, ficará grande a roupa, ou então ficará apertada. Então é isso que você tem que ter cuidado. Cordão de correntes na medida correta, execução fluirá tranquilamente, você acertará a pecinha, tá joia? Vou então tecer toda a minha primeira carreira de pontos altos e eu volto aqui porque eu vou continuar a execução com vocês também na segunda carreira. Primeira carreira totalmente tecida, você fará 1 e 2 correntes para iniciar a segunda carreira. A partir de agora nós trabalharemos o ponto barra 1 por 1. Então nós faremos um ponto alto pela frente e um ponto alto por trás, sempre nesta alternância. Minha gente, essas duas correntes, elas fazem a vez de um ponto alto tendo sido feito pela frente. Então o próximo ponto é por trás. Eu vou passar a agulha aqui por trás, entre um ponto alto e outro, e eu volto assim para trás. Puxo a laçada para fora e arrematando de 2 em 2 pontos, eu vou ter o meu primeiro ponto alto pego por trás. Agora eu venho para frente, então eu laço e no próximo ponto, olha, pela frente eu vou para trás e eu volto para frente, eu puxo uma laçada para fora e mais uma vez, de 2 em 2 a gente vai aqui arrematando. Agora é a vez de ir por trás, então você vê que eu vim por trás, passei pela frente, voltei para trás e puxei a laçada para fora e aqui de 2 em 2 vamos fazendo ponto. Pela frente agora, vamos puxar a laçada, de 2 em 2 pontos, vamos arrematando. Desta forma, nós vamos fazer o intercalamento desta carreira por completo. A terceira carreira é igualzinha à segunda, ou seja, nós temos que manter a alternância. O ponto alto que foi feito pela frente continua sendo feito pela frente, e o ponto alto que foi feito por trás continua sendo feito por trás. Você vai repetir esta alternância a quantidade de vezes que for necessário para você ter a altura da gola adequada para o seu animal. Aqui no caso, eu sempre fico entre 5 e 8 carreiras.
mas quanto maior for o animal, ou ainda, dependendo da raça do animal. Então, por exemplo, vamos imaginar aí um Beagle. O Beagle, ele tem um pescoço um pouquinho mais comprido do que o do Pinscher, por exemplo. Então, mesmo que eu esteja falando de tamanhos diferentes, ainda assim eu precisarei de um pouco mais de carreiras nesta parte da gola, justamente porque um animal possui um pescoço mais longo que o outro, tá? Então, você vai adequar ao tamanho do animal. É importante que conforme você vá tecendo, você vá vestindo a peça no animal para ver se já alcançou o tamanho desejado. Aqui, minha gente, eu vou tecer a minha gola e quando eu chegar ao final, eu volto para mostrar para vocês o resultado final e também continuar a execução com vocês. Aqui nós temos feitas 6 carreiras aonde eu trabalhei o ponto barra 1 por 1. Lembrando, tá? É no mínimo 5 e eu até agora cheguei no máximo de 8. Nesta execução, com 6 eu já achei que ficou interessante. Você vai poder aí adaptar, escolher, né? Como ficar melhor, tá bom? A partir da sua próxima carreira, no meu caso, a minha 7ª carreira, nós vamos começar a definir os aumentos. O aumento, ele é feito com 2 pontos no mesmo ponto de base. Porém, não é todo o ponto que receberá aumento, porque após esta primeira carreira de aumentos, todas as outras terão aumentos, porém em pontos específicos. Então, a única carreira que recebe o intercalamento é esta. E nesta daqui é que você vai poder abrir a circunferência para que saiamos do pescoço e comecemos a descer para o peito do animal, que é onde você percebe que a circunferência realmente vai se expandindo, vai aumentando. Então, a gente faz aqui as 2 correntes, porque estou trabalhando aqui com o ponto alto e trabalho com 2 correntes para a altura. Eu laço e no primeiro ponto de base eu já vou trabalhar aqui um ponto alto. Isso me dá 2 pontos tecidos. Eu vou laçar e no próximo ponto eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço e no próximo eu trabalho um ponto alto somente. Laço de novo e no próximo um ponto alto somente. Laço e no próximo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pessoal, o intercalamento para o aumento é sempre no terceiro ponto. Então, eu faço 2 pontos, sendo um em cada ponto de base. E no terceiro, eu vou fazer o aumento. Inclusive, aqui, deixe-me ver, eu já estou novamente no aumento. Uma informação, caso você tenha esta situação aí com o seu animal. Vamos imaginar que o seu animal esteja, assim, um pouco mais gordinho do que o que deveria. O que nós podemos fazer para que você tenha uma adaptação correta no tamanho de pontos é diminuir este intercalamento. Olha, aqui eu tenho um aumento, tá vendo? 2 pontos no mesmo ponto de base. O meu intercalamento está sendo de 2. Se o seu animal estiver obeso, então automaticamente a circunferência será maior. Você pode fazer o aumento e somente um ponto de intercalamento. Então fica aumento e um ponto só, aumento e um ponto só. No meu caso aqui, eu tenho aumento e eu tenho 2 pontos, um em cada ponto de base. Então, isso é que você pode adaptar. É muito importante, eu novamente vou frisar isto, que conforme você vá trabalhando estas carreiras que determinam o tamanho, você vá vestindo e vá vendo se está havendo um ajuste agradável. Não pode ficar esticado, não pode ficar sobrando peça no corpo do animal. Tem que ficar ok.
Tá joia? Então aqui, olhem, eu vou continuar a minha execução desta forma e eu volto na próxima carreira, porque a gente vai determinar já na próxima carreira os aumentos fixos, ou seja, a partir da próxima, todo aumento acontece sempre no mesmo ponto. Agora é hora de nós fazermos as marcações para os aumentos. Para facilitar o seu entendimento e a sua visualização, eu já venho com os meus pontos de aumentos marcados, mas você vai entender agora como obter. Então é assim, você vai dobrar ao meio a sua peça já tecida e o que você tem que buscar é as duas extremidades. Olha, então aqui eu tenho uma e aqui eu tenho a outra extremidade. E também o meio entre uma ponta e outra. Então aqui a gente tem o ponto central entre uma ponta e outra. Esses 3 pontos são os pontos de aumento a partir de agora. Como que funciona esses aumentos? Então é assim. Aqui eu vou iniciar a minha carreira com as duas correntes, né? Eu vou laçar e no primeiro ponto eu vou tecer aqui o ponto alto, normalmente. Eu vou laçar e no ponto de aumento eu vou tirar aqui o meu fio, né? E eu já vou fazer o aumento aqui. Então, no meu primeiro ponto de aumento, eu vou fazer um ponto pipoca. Então, eu farei aqui o meu primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro, agora o quarto e agora o quinto ponto alto. Vamos alargar, nós vamos pegar o primeiro ponto tecido, vamos pegar o ponto alargado e ajustar e vamos trazer por dentro do primeiro tecido. Aqui eu vou travar com uma corrente. Eu faço uma corrente de intercalamento, eu laço e, minha gente, é no mesmo ponto de base. Eu farei outro ponto pipoca. Então, farei aqui o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro, agora o quarto e o quinto ponto alto. Vamos alargar, vamos pegar o primeiro ponto, pegar o ponto alargado e ajustar e passar por dentro do primeiro. Vou travar com uma corrente. Este é meu ponto de aumento. Sempre neste intervalinho de uma corrente, nós faremos 2 pontos pipocas intercalados de uma corrente. Este é o aumento de agora por diante. Para cada ponto alto, ou melhor, para cada ponto, né, que eu tiver aqui na minha base, eu farei um novo ponto alto nesta carreira. Então, entre esses 3 pontos de aumento, não existe mais aumento nenhum. É um ponto para cada ponto de base. Para que vocês observem perfeitamente, os pontos de aumento que nós estamos aqui tratando, eles estarão entre as duas patas dianteiras e as costas. Então, este ponto de aumento que eu farei agora, que é o ponto central, é exatamente o meio das costas. Então, é nesses 3 pontos, as duas extremidades e o meio das costas, que nós encontraremos pontos de aumento. E você percebe que conforme a gente faz o aumento, né, no caso aqui, né, eu fiz um aumento. Esse próximo que eu acabei de tirar o fio, eu não preciso mais pôr o fio, porque é sempre aqui, nada muda mais. Outra coisa que você vai reparar é que é o seguinte: para cada carreira, né, que nós tenhamos, nós vamos ter um aumento entre este espaço, entre um aumento e outro. Você começará a perceber isso na carreira que vem a seguir, porque nós vamos, antes do aumento, fazer 2 pontos altos e
após o aumento, 2 pontos altos, à exceção do pontinho que vem aqui e do pontinho que virá aqui também, que a quantidade de pontos é menor. Então eu vou fazer assim, que é para você conseguir visualizar isto tudo, eu vou fazer esta minha carreira mantendo um ponto alto para cada ponto de base, né? E aonde eu tenho as marcações de aumento, eu vou fazer aqui o meu aumento com este leque de 2 pontos pipocas intercalados por uma corrente. E aí, quando eu terminar esta carreira, eu volto, porque eu vou te mostrar já no início da carreira que vem a seguir, como é feito este aumento antes do primeiro ponto pipoca e entre eles também, porque é diferente, tá bom? Vou lá tecer e eu já volto. Então, vejam só, aqui a gente já tem essa primeira carreira onde nós temos as marcações dos 3 pontos de aumentos definidas e nós vamos trabalhar carreira a carreira, não somente estes 3 pontos, mas pontos antes e depois, pontos antes e depois, pontos antes e depois. Para que você faça a ligação do que está acontecendo agora com o que nós já vimos na nossa execução anterior, né? Não sei se vocês vão se lembrar, quem não viu, o link estará aí na descrição deste vídeo. Nós fizemos esta roupinha, né, que foi feita a partir de um poncho, né, que foi usado aqui a lã Pet Model. Então aqui, minha gente, nós tínhamos a definição dos aumentos. Veja aqui, olha, ponto de aumento, ó, ponto de aumento nas costas e ponto de aumento lateral. Então são 2 pontos de aumentos laterais e um nas costas. Este formato é exatamente o mesmo formato que eu estou fazendo aqui, porém eu estou mudando a forma de aumento. Neste caso, nós vimos já esta roupinha feita, olha só, né? Foi uma que eu fiz utilizando o mesmo padrão, que na verdade é o que nós estamos vendo agora. Eu estou fazendo os aumentos com os pontos pipocas intercalados de correntes, aonde eu tenho ponto de aumento e ponto de aumento. E aí, a cada carreira, ó, eu até vou dobrar assim, olha, que é pra gente conseguir ter a visualização legal. Olha, então entre um ponto de aumento e outro, você vai reparando que carreira a carreira, veja, vai aumentando, olha, a quantidade de pontos, percebe? Não é este aumento ou este aumento que faz isso acontecer. Este ponto permite a abertura, porque eu preciso ir modelando, olha, o peito, né, dando o contorno das costas e novamente aqui, ó, chegando no peito, que seria o peitoral, né? Então, além destes pontos, eu preciso inserir pontos neste intervalo e é o que nós vamos começar a fazer agora para que nós possamos atingir a circunferência que me permite mais tarde fazer aqui a perninha, tá bom? Então, pessoal, para que este ponto de aumento aconteça, nós vamos precisar fazer o seguinte. Neste intervalo, que é do peito, essa aqui é a parte de baixo da peça. Então, neste intervalo, nós faremos um ponto de aumento deste lado e um ponto de aumento deste lado. Deste lado aqui, que já é as costas, nós faremos 2 aumentos, 2 aumentos, 2 aumentos e 2 aumentos. Então, nessa parte de baixo é 1 e 1. Todos os demais pontos são 2. Então, começamos assim, as 2 correntes, fazemos o ponto alto que nós temos que fazer mesmo. Então, aqui você vê que o ponto alto foi feito. E neste ponto, eu vou trabalhar um ponto alto somente, porque é um ponto só de aumento. Vou fazer o meu leque com o ponto pipoca, então você vai acompanhar comigo, né? Olha, 2 pontos, agora aqui 3 pontos altos,
4 e 5. Vou transformar em ponto pipoca. Vou travar, fazer a corrente de intercalamento. E eu volto no mesmo intervalo, né? Eu volto a fazer 5 pontos altos, que é para eu poder ter um ponto pipoca. Eu tenho 3, agora 4 e agora 5. Pego aqui o primeiro, vou transformar em ponto pipoca e travar. Depois desse ponto pipoca, então aqui, olha, neste intercalamento, aqui neste intervalo, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, você vê o primeiro e você vê o segundo. Depois disso, é um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. E a cada carreira, você terá um ponto a mais neste intervalo, porque você terá feito 2 aqui na base. É o ponto que você tinha que fazer mesmo. E o segundo seria este aumento para ter esta abertura, para conseguirmos modelar a peça no nosso pet, no nosso animalzinho. Vocês entenderam como é que funciona isso? É só gravar deste jeito. Um ponto somente, não tem aumento, é um ponto só que tu faz aqui. 2, 2 e 2, 2 e 1. É só isso. Se você trabalhar desta forma, não importa o tamanho do seu animal, não importa, pode trabalhar desta forma. O ajuste da peça será automático. Tá joia? Eu vou tecer esta minha carreira então por completo e eu volto aqui para te mostrar o resultado e também falar sobre a continuidade da nossa execução. Então veja, mais uma vez, né, eu estou com esta carreira encerrada e você vai percebendo que nesta parte a abertura é bem maior do que nesta parte, aonde você já vê alguma coisa mais ovalada. Percebe aqui na minha mão que a gente tem algo que está mais côncavo assim? E aqui está plano, né? É diferente o formato que você obtém em função dos aumentos que aqui estão acontecendo de 2, 2, 2 e 2. E aqui só acontece 1 e 1. Então, assim, é menos da metade deste lado em relação a este. A gente tem que repetir o processo igualzinho, né? Em todas as carreiras, até que a gente atinja a altura da pata. Então, do pescoço até a pata, que na verdade é este lado que vai atingir a pata, porque aqui é as costas, a gente vai tecendo igualmente, não muda nada, tá, gente? Mesmo os pontos de aumento e mesma forma de aumento. Para você entender o que é atingir esta altura da pata, é aonde começa a pata, né? Eu tenho aqui as duas peças que nós fizemos anteriormente. Esta daqui está exatamente com o mesmo formato de aumento que nós estamos usando aqui no branco. O que acontece? Aqui, da saída da minha gola. Então, a primeira carreira após o final da gola, até a altura da pata, que é aqui, eu tenho 17 carreiras. Então, eu teci por 17 vezes o mesmo formato de aumento. E a cada carreira foi se ampliando, foi se abrindo a quantidade de pontos entre um ponto de aumento e outro. Já nesta peça, que é a que vocês viram já, a Pet Model, né? A gente tem 12 carreiras. 12 ou 14? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiquei na dúvida aqui. 14 carreiras. Então, pode haver uma variação entre um e outro. Lembrando que este formato, ele atende a um poodle, ok? Este formato atende a um pincher. Então, quer dizer, a quantidade de pontos que eu coloquei aqui em cima é que vai determinar o que vai acontecer aqui embaixo, tá? Perceberam que pode haver a variação? Sendo que esta peça também tende a vestir o pincher, é
o que eu estou aqui buscando, eu terei também, no máximo aí, umas 15 carreiras tecendo desta forma. Então, eu já tenho aqui tecidas, olha, eu tenho 1, 2, 3, né? Então, pode ser que eu chegue em 15. É bem interessante que você observe que este ponto, que é a última carreira, antes de você definir a perninha, ela tem que estar um pouquinho abaixo do início da pata. Então, aonde você vê que termina o peito, que é essa parte aqui, termina o peito e se inicia a patinha, que aí você vai lá para baixo do cachorro, né? A barriga do cachorro. Então, você tem que ter a carreira avançando um pouquinho. Por isso que a gente faz, por exemplo, o tamanho pode ser, por exemplo, 10, mas eu faço 12, que é para avançar um pouquinho e na hora que eu fechar a patinha, eu ter um formato fofinho, que não fique apertado, que permita o movimento das patinhas. Tá joia? É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou aqui tecer as minhas carreiras todinhas e eu volto aqui com vocês para mostrar a quantidade de carreiras que eu terei tecido e também para fechar a patinha e a continuidade da execução ser feita com vocês. Olha lá, pessoal. Então aqui eu teci 14 carreiras. Então, saí da minha gola, daqui para baixo eu tenho 14 carreiras tecidas que me deram o tamanho necessário para fazer esta etapa, que é a etapa das perninhas, tá? Bem, o que aconteceu com esta roupinha foi o seguinte: com 12 carreiras eu já tinha a circunferência total para fazer as perninhas e servir em um pincher. Eu vesti também em uma outra cachorrinha minha, então eu vesti no Zinza, que é o nosso pincher, serviu direitinho. E na Vida, que é uma vira-lata, que tem um tamanho um pouquinho maior que o de um pincher, nela, com 12 carreiras, também serviu, mas ficou muito justo esta parte. Eu vou virar aqui, ó, esta parte que é o que vai dar origem às perninhas. Então aqui ficou muito justo, mas por pouquíssima coisa, pouquíssima diferença de tamanho. E aí eu fiz mais 2 carreiras, então eu remontei 14 carreiras. E com essas 2 carreiras a mais, além de servir no pincher, não ficou enorme, ficou um tamanho mais folgadinho, o que não é problema. Também serve nela, que é um pouquinho maior do que ele. Perceberam? Então aqui eu aproveitei para fazer um ajuste que vai me dar o uso em 2 animais. Talvez até mais, porque eu não vesti em outros que tem o tamanho mais ou menos ali parecido, tá? Bom, como que a gente faz para fechar agora as perninhas? Aqui eu vou cortar, porque para mim fica mais fácil trabalhar e mostrar para vocês. Então aqui eu já tirei o fio. Eu vou pegar aqui 2 tamanhos, dois pedacinhos de outro fio. Olha, é outro, tá vendo? Que é para eu poder mostrar para vocês o posicionamento das perninhas. É muito parecido, ou melhor, eu diria que é igual ao que nós fizemos aqui. Então esse aqui vocês já viram, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui também. Então é assim, olha, esse ponto e este ponto são as extremidades das perninhas. Então eu vou dobrar desta forma, ó, eu alinho, né, esses 2 pontinhos e eu vou observar aonde está a metade desta parte da minha peça. Este ponto virá neste lado e este ponto virá neste. Então eu vou pegar aqui, peguei o meio. No meio eu vou localizar
os 3 pontos centrais. Então, é um central, um de um lado e outro do outro. Eu preciso de 3 pontos que não serão usados. É opcional. Você pode vir aqui, pegar direto no ponto central e não tem problema nenhum. Eu vou deixar esses 3 pontinhos sem uso, sem fechar, que é para depois ficar mais fácil o posicionamento aqui para vocês. Então, olha lá. Este daqui é o meu ponto central. Este é o ponto do lado. Não usarei. Vou usar o próximo. Tá vendo? Aqui, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou usar este ponto, então eu vou passar. É só para vocês poderem ver melhor, porque a gente perde, né, o posicionamento. Então aqui eu tô fazendo um nozinho, esse ponto desse lado. E aí, olha, 1, 2, 3, o do lado. Este ponto deste lado, tá vendo? Eu só tô trazendo o fio pra dentro da execução. Deixa eu pegar de novo aqui, ó. Que assim a gente não perde o ponto deste lado, ó, tá? Então é isso aqui que a gente vai usar. E esses pontos, veja, 1, 2 e 3, a gente não vai usar. Então fica aqui. Ok. Agora eu vou pegar este lado, é o meio, olha, pelo meio que eu vou passar, tá vendo? E eu vou aqui trazer o fio. Vem cá, meu filho. Aqui, ó, tá vendo? E a gente vai fazer um nozinho pra fechar. Assim vocês conseguem ver numa boa, ó. Fazer aqui um nozinho. Pronto, é só pra prender, ó. E desfez. Vamos de novo. Tô vendo que eu vou ter que fazer 2 nozinhos. Um só. Não vai dar certo. Ah, que se você desfizer agora, meu filho, não tô te entendendo, viu? 2. Não desfaz mais. Ó. Então, aqui é a abertura de uma patinha. E haja fio, né? Pra gente conseguir se localizar. Mas é melhor assim que a gente consegue ver o que a gente tá fazendo. E aí, a gente vai passar o outro aqui no meio dos outros aumentos, né? E aqui, mais uma vez, a gente vai fazer o nozinho. Pera lá, que nós resolve a situação. Ó, aqui, belezinha. A partir de agora, a gente tem a modelagem mudando. Eu já tô dobrando do jeito que fica mesmo, né? Aqui, olha, tá vendo, ó? Então, aqui, nós já temos o formato de uma roupinha, ó. Perninhas, e aí aqui virá a parte de baixo que a gente vai tecer. Perceberam? Então, este é o formato quando você vai usar como roupinha, ó. Vou dobrar aqui também, olha lá, ó. Tá vendo? Ó, perninha, perninha, e aí o restante, né, do corpo. Neste momento, nós vamos tecer as perninhas, e essas perninhas também têm a sua adaptação. Se você tiver um animal com uma perninha mais longa, ou se você quiser esta parte, né, mais comprida, você vai tecer mais carreiras após a diminuição dela. Se você quiser menos comprida, você tem que tecer até a diminuição. E dali por diante você opta se você continua ou não tecendo a perninha, tá? É totalmente adaptável ao gosto do freguês. Para tecer a perninha, o que a gente faz? No primeiro momento, nós vamos fazer um ponto para cada ponto de base e nós vamos trabalhar em ponto alto. A gente não muda o ponto que está sendo usado. Então aqui eu vou pegar uma, ó, eu tô pegando uma perninha. Esse ponto aqui de nó fica aí por enquanto. Eu vou pegar o primeiro ponto após ele, tá? Eu vou inserir este ponto na minha execução. Então aqui eu vou colocar um ponto baixo e uma corrente para me dar altura. E aí eu vou trabalhar um ponto alto
para cada ponto de base. A primeira carreira é o que eu chamo de carreira de normalização, ou seja, eu trago a ideia de que isto aqui é uma continuidade da execução e não uma adaptação. É como se eu não tivesse parado a execução, é como se eu não tivesse cortado o meu fio, né? Então dá essa impressão. Nós sabemos que é necessário parar, marcar e reiniciar o processo da execução. Mas quem vê não tem esta impressão. Vocês estão vendo que eu tô aqui trançando, né, o fio de um lado para o outro? Eu gosto de fazer assim e depois eu teço colocando ele por dentro do ponto a ser tecido. E aí no final eu faço o meu arremate, que eu gosto muito de colocar um pinguinho de cola. Quem já me acompanha aí há algum tempo já viu várias vezes eu falar sobre isto, porque realmente não desfaz, o fio não vai desfiar, depois de lavar não vai ficar aquela pontinha de fio para fora escapulindo, né? Porque dá uma ideia de descaso, dá uma ideia de falta de cuidado na execução e isso daí determina a qualidade final do teu produto, principalmente quando você está vendendo. Então eu acho válido este carinho, este cuidado. Então aqui a única coisa que nós estamos fazendo é um ponto baixo, um ponto alto para cada ponto de base, tá? Depois desta carreira vem o que eu acho assim, a princípio eu digo que é a minha única carreira de diminuição, mas você pode fazer duas carreiras de diminuição se de repente a patinha do seu animal for afunilando, então não tem problema, pode ser feito com tranquilidade, tá? Olha, vocês percebem que eu já tô chegando no ponto de aumento, que é onde fica aquele desenho bonito, né, da peça da gente. Eu aqui vou trabalhar um ponto para cada ponto de base, olha, não muda nada, aqui não tem aumento, ó, aqui no meio eu faço um ponto só, porque eu não tenho mais a intenção de aumentos, tá? Olha, aqui é o ponto de união. Então eu vou fazer assim, olha, eu vou aqui tirar, eu vou cortar o fio porque, ó, tá vendo? Ele tá bem aberto. Então eu vou cortar o meu fio aqui, ó, porque eu não preciso dele. Ó, tá vendo? Eu sei que é esse pontinho aqui do lado que eu tenho que pegar, tá? Então vamos tirar esse fio daqui. Vai pra lá, meu amigo. Aí aqui a gente volta. Olha, venho aqui, vou trabalhar como eu estava trabalhando. Eu pego aqui um do lado, né? Pego aqui um do lado só, um só, tá? E eu venho para aqui o início da carreira. Aqui, olha, eu vou fechar a minha circunferência. Passo aqui a agulha no primeiro ponto e com um ponto baixíssimo a gente fecha a circunferência. Uma e duas correntes para iniciar a próxima carreira e a gente vai falar então da diminuição, tá bom? Bem simples, gente, não tem segredo não. Eu faço um ponto alto no primeiro ponto e aqui eu tenho cordão de duas correntes, é como se eu tivesse um outro ponto alto, tá? Vou laçar no primeiro ponto, puxo, eu arremato 2 pontos e seguro, eu laço. No próximo ponto, puxo, eu arremato 2 pontos e seguro, mais uma vez, laço, próximo ponto, puxo, arremato e seguro. Eu tenho 3 pontos feitos mais um que estava na agulha, totaliza 4. Aqui eu venho e arremato. Você pode fazer a diminuição com 3 pontos arrematados, com 2 pontos arrematados, vai depender de quantas carreiras você quer tecer até obter o tamanho final da patinha. Fica a seu critério. Aqui eu estou optando por 3 pontos, tá? Eu vou laçar e eu vou trabalhar no próximo ponto. Um ponto alto somente. Laço e no próximo, um ponto alto somente.
e novamente diminuição. Então, o primeiro ponto, eu vou arrematar a primeira vez. Laço no próximo ponto, arremato a primeira vez. Com isso, vai ficando ponto na agulha. Próximo ponto, laço e arremato a primeira vez. Tenho 3 pontos tecidos na agulha, mais um de arremate. Vou laçar e arremato todos os pontos. Mais uma vez, eu faço um ponto alto e eu faço 2 pontos altos. Perceberam? Então, eu vou tecer aqui esta minha carreira fazendo essa diminuição e eu volto na próxima. Terminada, então, esta carreira, olha, eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha a circunferência que eu obtive e olha a circunferência inicial como é que é. Ó, olha a diferença, minha gente. Não é? A gente fica bobo quando a gente observa como que uma carreirinha de diminuição já dá este resultado pra gente. Bom, nesta carreira é um ponto para cada ponto de base, porque mais uma vez nós temos uma normalização, que é quando você traz a quantidade de pontos após uma carreira de diminuição para a sua execução, como se sempre tivesse sido isso, né? Nós podemos tecer uma carreira somente de normalização, nós podemos tecer 2, enfim, nós podemos tecer uma carreira de normalização e depois, se for o caso, fazer mais uma carreira de diminuição. Neste caso, a intenção é de diminuir um pouco mais, fechar um pouco mais, afunilar um pouco mais a saída da patinha. Você normalmente utilizará este recurso quando na primeira carreira de diminuição você tiver feito diminuições com 2 pontos somente. Aqui nós fizemos 3. Então, a diminuição aqui já é muito expressiva. Muito dificilmente você precisará fazer novamente, tá? Então, fica aí a dica. Fez 2, ou melhor, 2 pontos de diminuição, muito possivelmente você vai optar por mais uma carreira de diminuição após a próxima de normalização. Agora, se não, normalmente a gente para aqui mesmo. Agora, a gente vai fazer exatamente, ó, nesta abertura, nós vamos fazer exatamente este pontinho aqui, mas será da seguinte forma. Olha que a situação. Faço 1 e 2 correntes, laço e, gente, pulo primeiro no próximo. Eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Alargo, pego aqui o primeiro, pego o ponto alargado, ajusto e passo por dentro do primeiro. Travo e faço uma corrente de intercalamento. No mesmo ponto eu vou trabalhar mais 5 pontos altos. É para acabar com o ponto mesmo, né? Então a gente vem aqui, ó, 2 pontos altos, agora 3, aqui 4. E agora, minha gente, o 5º e último, alargo, pego aqui o primeiro, pego o alargado, ajusto, trago por dentro do primeiro e travo. Laço. Gente, somente aqui, porque nós temos um cordãozinho de corrente, fica bem apertadinho, a gente deixa um espacinho. Aqui, olha, você pega o próximo ponto, porque, na verdade, este ponto alto, ele vai fazer um intervalo entre este pontinho fantasia e o próximo. Então, eu não vou deixar um intercalamento maior, justamente porque eu tenho uma abertura pequenininha. Eu não posso ficar, como que vamos aqui dizer, eu não posso ficar deixando ponto de lado neste momento, senão vai ficar bem apertadinho. E embora o ajuste na pata fique perfeito, porque fica, para vestir é muito torturante. Então tem animal que precisa vestir mais rapidamente, porque não é muito quietinho, não é muito paciencioso, então você precisa de um pouco mais de velocidade. E na hora de passar a pata aqui é
uma sofrência. Então é melhor a gente dar uma facilitada na vida deles. E no próximo ponto, sem pular nada, começa de novo a fazer os 5 pontos altos. Então, é uma repetição para o nosso acabamento. Detalhe, viu? Depois dessa carreira, ainda tem outra pro acabamento. Então, não é só essa não. Essa é a primeira, né? Para obtermos o acabamento que a gente deseja. Bom, deixa eu fazer então essa carreirinha aqui toda, eu volto na próxima e te mostro qual é o processo. A nossa última carreira, minha gente, da patinha, da perninha, é ponto baixo. Faz uma corrente e para cada ponto você vai fazer um ponto baixo. Quando você chegar aqui no desenho, você vai trabalhar o centro. Aqui no intervalo você faz 2 pontos baixos só, olha, 2, tá vendo? Aí depois dele, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo e no próximo intervalo entre o ponto alto e o ponto pipoca, um ponto baixo. Olha só. Então, você sempre vai trabalhar um joguinho de 5 pontos baixos. 3 antes do pontinho fantasia e 2 no intervalo entre os pontos pipoca. Viram só? Bom, então lá vamos nós. Eu vou tecer aqui esta minha carreira aqui de pontos baixos, né? Eu vou trabalhar a minha outra perninha e aí eu volto porque nós vamos dar continuidade na execução fazendo o restante do corpo da peça que nós temos a tecer ainda. Olhem lá então, com as perninhas feitas, olha a situação. Olha a conversa, como é que vai tomando, né, um outro formato. Agora, gente, nós vamos trabalhar esta abertura por completo, tá? A gente vai falar agora da continuidade da peça propriamente dita. Então, tendo um ponto na agulha, você vai escolher aqui na base, olha, deixa eu dobrar, ó, neste intervalo aqui, a gente vai pegar um ponto. Eu gosto de pegar a saída da perninha que tá do meu lado direito, mas você pode trabalhar o lado esquerdo também, não tem problema, tá? Aqui eu vou pegar o primeiro ponto e eu vou inserir o ponto na minha execução. Eu faço aqui 1 e 2 correntes para dar altura, porque na primeira carreira eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, normalmente, e lá na outra ponta, eu vou alargar aqui, eu vou te mostrar, ó, alarguei, ó, aqui nesta ponta, eu vou continuar trabalhando o ponto fantasia, tá? Ele não se altera. Então, eu continuo fazendo 5 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos neste intervalo aqui, tá? Não se altera em momento nenhum esta parte. Então, nesta carreira, vamos lá. Tecer um ponto alto para cada ponto de base, porque mais uma vez eu estou procurando a normalização, que é para ficar bem mais tranquilo, bem mais fácil, a contagem de pontos para a próxima carreira, aonde tem diminuição. Então, veja, a primeira carreira toda feita, né, em pontos altos, sem novidade nenhuma, respeitando aqui 2 pontos altos antes, né, que a gente sempre fazia, o ponto pipoca, uma corrente e um ponto pipoca no intervalo, 2 pontos altos na saída e continua um ponto para cada ponto de base. Então, a primeira carreira, ela tá feita. A partir de agora, tem diminuição. Minha primeira preocupação, eu preciso sumir com este intervalo. Então, eu vou fazer diminuições para que este intervalo suma. O seu intervalo aí pode ter ficado um pouquinho menor. Vai depender da forma que você pegou o ponto aqui na lateral. Não se preocupa com isso, tá? O importante é você conseguir fazer a diminuição. Como eu já estou na entrada desses pontos, me favorece. Eu vou trabalhar neste momento a diminuição deste intervalo. Para isso, eu farei 2 diminuições de 3 pontos. Então, eu inicio com
Deixa só eu ajustar, porque aqui eu perdi um pouquinho o tamanho. Olha, 1 e 2 correntes, eu laço, pego o primeiro ponto, arremato 2 e seguro. Laço, pego o segundo, arremato 2 e seguro. Pego o terceiro, arremato 2 e seguro. Arremato todos. Fiz uma diminuição de 3 pontos. Laço, reinicio. Pego o primeiro, arremato 2 pontos e eu seguro. Eu pego o segundo, arremato 2 pontos e seguro. E eu pego o terceiro, arremato 2 pontos e seguro. Tendo 4 pontos, eu arremato todos. Então, aqui na próxima carreira, eu terei somente 2 pontos neste intervalo. Vou laçar e eu continuo tecendo um ponto para cada ponto de base. E se eu tivesse, por exemplo, somente 3 pontos aqui, você faria uma diminuição somente, tá? Eu tive que fazer 2 sequências de diminuição. Você faria uma, não tem problema nenhum. Continuaria fazendo um ponto para cada ponto de base a partir dali. E se eu tivesse, Ive, 9 pontos, faria 3 sequências de diminuição. Lembrando, eu estou falando deste intervalo. É aqui que te importa agora. O que está para cá, que também terá diminuição, mas não agora, não importa nesta carreira. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então fazer o contorno por completo. Olhem só, então aqui eu tenho esta minha primeira carreira da parte de baixo, né? Com a diminuição tendo sido feita. Lembrando que a gente já fez uma carreira de normalização e uma carreira onde tem diminuição. Esta é a segunda carreira da parte de baixo, porém a primeira da diminuição, tá bom? Olha, agora a gente vai continuar diminuindo, porque embora eu tenha diminuído este intervalo, eu ainda tenho pontos aqui e eu preciso acabar com esses pontinhos, eles têm que sumir do mapa, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Diminuição novamente. Eu começo com as 2 correntes, eu laço, aí o primeiro ponto, eu arremato, somente 2 pontos eu mantenho na agulha. Eu laço o próximo ponto, eu vou manter na agulha e mais uma vez eu vou manter na agulha. Então eu tenho os meus pontos de diminuição, eu laço e arremato todos. E aí eu volto a trabalhar um ponto para cada ponto de base, como nós já estamos trabalhando desde o início da execução. Então vejam, percebam que a cada carreira, né, que a gente vai fazendo a diminuição, esse formato, eu vou virar assim de lado, ó, olha aquele boleado, ó, tá vendo? Esse formatinho boleado vai se formando, que é o desenho do peito do nosso animal, tá? É sempre assim que a gente vai precisar trabalhar nesta etapa da execução. Mais uma vez eu vou diminuir, tá? Então aqui 1 e 2 correntes, eu laço, primeiro ponto, eu vou arrematar 2 e seguro, segundo ponto, eu vou arrematar 2 e seguro, terceiro ponto, eu vou arrematar 2 e seguro. Tendo 4, eu laço, arremato todos. Minha gente, agora é o seguinte, você percebe que quando eu peguei esses 3 pontos, eu só fiquei com 1 na saída e eu estou exatamente no centro desta parte, que é a parte frontal. Olha lá, tá vendo? Bom, eu já vou, nesta carreira, fazer a diminuição de uma das patinhas já no início da carreira. E no final da carreira, eu vou fazer a diminuição da outra patinha. Então, eu vou trabalhar a continuidade de um ponto para cada ponto de base, após ter feito uma diminuição e aqui 2 diminuições. Trabalho um ponto para cada ponto de base, faço o meu aumento, volto trabalhando um ponto para cada ponto de base e eu encerro pegando os 3 últimos pontos também em formato de diminuição.
Perceberam? Então, nesta carreira, eu tenho 3 pontos de diminuição. Você viu o primeiro, você verá agora o segundo, aonde eu vou manter o primeiro ponto na agulha, eu manterei o segundo e eu manterei o terceiro. Tenho 4 pontos, eu laço, arremato todos. E aí, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Vocês entenderam como que é? Então, o final desta carreira é igual ao início. Você tem que fazer uma diminuição na direção da patinha do outro lado, como nós vimos agora ser feito deste lado. Tá joia? Vamos lá então? Esta carreira mais uma vez sendo tecida. Olhem lá, então mais uma carreira terminada. Vai observando que vai se formando o desenho de um triângulo, tá vendo? Que são os pontos de diminuição. Tá? É bem facinho da gente localizar se está tudo ok ou não. Minha gente, cada vez que a gente diminui, a gente agora, nesse ponto, está com 3 pontos de saída de diminuição. Porque foi feita uma aqui, uma no centro e uma aqui. Esses 3 pontos de saída, nesta carreira, viram um ponto somente. Então, mais uma vez, nesta carreira, você vai ter uma cópia da carreira anterior, aonde você tem 3 pontos centrais de diminuição, você vai manter 3 pontos desta patinha e 3 pontos desta patinha. É uma cópia perfeita da carreira anterior. Então, você vai aqui continuar comigo, observando ser feita 2 correntes, vou laçar, o primeiro ponto será pego e mantido. O segundo ponto será pego e mantido. Aqui. E o terceiro ponto será pego e mantido. Tenho 4 na agulha, laço, arremato tudo. Faço isso em mais 3 pontos a seguir. Então, o primeiro, aqui você vê o segundo e aqui você vê o terceiro. Arremato tudo. Já tenho 2 pontos de diminuição e eu vou terminar a carreira com um ponto aqui. Percebem que é igualzinho à carreira anterior? E mais uma vez, quando nós formos fazer a próxima carreira, nós teremos 3 pontos centrais de diminuição desta carreira que serão diminuídos na carreira que vem a seguir. Então, assim, é um ciclo vicioso. O desenho vai se mantendo e desta forma nós conseguimos manter o formato a cada nova carreira oval, né? Este formato aqui, ó, deixa eu alargar, ó, este formatinho aqui que você tá vendo, ele vai se fechando. Este formato é muito importante pra gente manter o desenho do peito do animal. A abertura aqui, né? E um detalhe, viu? Você pode tecer a quantidade de carreiras que você desejar e precisar para revestir o peito do animal da forma que você achar legal. Só um detalhe, você precisa observar aqui na ponta, porque esta circunferência, ela, quando você observa essa pontinha, ela não pode encobrir o rabo. Então, na verdade, eu costumo dizer que você vai tecendo carreiras, carreiras e carreiras, até que você alcance aqui, nesta ponta, o final da coluna, que é quando começa o rabo. Ali você tem que parar, porque senão a sua pecinha vai revestir o rabo do animal. Isso a gente não quer. Outro ponto importante é verificar a posição. Aqui a parte interna pode acontecer de ficar mais fechadinha, dependendo de como você faça aí a sua diminuição. Se você fizer mais diminuições laterais, por exemplo, vai fechar mais. O que acontece? Se for macho, você tem que dar o espaço, a abertura para o pênis, porque senão vai revestir e quando ele fizer xixi, vai molhar, vai sujar com muita facilidade. E aí realmente o uso fica comprometido, tá? Então são os itens que você tem que observar. Seja macho, seja fêmea, observar isso daqui para que não revista o rabo e, sendo macho, se a abertura permite que ele faça xixi com tranquilidade. Tá joia? Minha gente, eu vou tecer aqui mais algumas carreiras então e eu volto aqui para te falar o total de carreiras tecidas e também para a gente poder fazer o acabamento desta abertura.
Aqui, pessoal, foram feitas 9 carreiras a partir aqui, né, da união da patinha. Então, você vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. E a minha 10ª carreira será a primeira etapa do acabamento, que é a reprodução deste ponto, como nós fizemos aqui, né? Então, o ponto fantasia. A gente vai fazer, então, 1 e 2 correntes para iniciar. Você vai pular o primeiro ponto e vai para o próximo, aonde você vai iniciar o seu ponto pipoca. Então, aqui você vê 2 pontos altos, 3, 4, e agora 5. Vamos alargar, vamos pegar o primeiro ponto, trazer a alça e ajustar e arrematar. Fazemos uma corrente para intercalamento, laçamos e no mesmo ponto de base reiniciamos os 5 pontos altos. Então, o primeiro, aqui você vê o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Mais uma vez alargamos, pegamos o primeiro ponto da sequência, ajustamos o ponto alargado e arrematamos. Não esqueça de travar o seu ponto pipoca, tá? Lace e você vai pular um ponto de base e no próximo você vai fazer um ponto alto. Lace, pule um ponto de base e no próximo você reinicia o ponto pipoca. A grande diferença aqui em relação ao que nós fizemos aqui na patinha é que na patinha a gente não pulou ponto, porque nós não tínhamos uma quantidade de pontos o bastante para poder pular e manter essa circunferência. Agora aqui a abertura é bem grande e eu posso pular pontos para dar um ajuste melhor e ainda assim eu obtenho a abertura que eu preciso. Vamos aqui então tecer esta carreira por completo e nós voltamos para podermos finalizar com o que eu chamo aqui de última carreira da nossa execução nesta etapa. Uma vez tendo encerrada esta carreira, nós vamos começar a próxima com uma corrente e nós vamos tecer um ponto baixo para cada ponto. Quando nós chegarmos no intervalo entre os pontos pipocas, nós vamos tecer 2 pontos baixos neste intervalo. Saímos do ponto pipoca, a gente tece um para cada ponto. Então, um antes do ponto alto, um sobre o ponto alto e um após o ponto alto. Percebem? Então, entre a separação entre um ponto fantasia e outro e um ponto pipoca e outro, o total de pontos baixos sempre deverá ser 5 pontos. Isso, minha gente, deverá ser feito no contorno desta carreira por completo. Então, tendo feito a carreira de pontos baixos, inicialmente, minha gente, esta etapa está concluída. Mas veja bem, se você quiser uma base um pouquinho mais larga, né, enrijecida, porque o ponto baixo vai te dar isso, mas um pouquinho mais larga, você reinicia a carreira. Então, você faz uma corrente, né, e aí, para cada ponto, você tece um novo ponto baixo, né? Assim você vai ter uma carreira um pouquinho mais larga, ou melhor, uma carreira não, uma borda, né? Porque na verdade nós teremos 2 carreiras de ponto baixo, olha só, que vai dar uma resposta um pouquinho mais larga em relação ao ponto fantasia e ainda assim o tamanho da execução permanece inalterado. Então perceba, olha, aqui com uma carreira só, percebe que fica alinhado com o ponto pipoca? E aqui com 2 carreiras, aonde o alinhamento é desfeito e aí dá aquela impressão de uma borda maior, mas fica ao critério aí o gosto, né, de cada um, tá bom? Não tem problema nenhum fazer, mas também não tem problema nenhum não fazer. Tendo terminado, então,
O que é opcional, lembrem-se, né? A segunda carreira de pontos baixos, deixando um pouquinho mais largo, né? Este acabamento. A gente agora vai falar sobre o acabamento da gola. Na peça que eu fiz inicialmente, deixa eu pegar aqui, olha, vocês veem que na gola eu fiz o mesmo acabamento que foi feito aqui na base, olha, tá vendo aqui? A mesma coisa nessa peça, olha, na gola e, veja só, aqui na base. Então, é a mesma coisa, só um detalhe, tá? Se você aqui na base tiver feito 2 carreiras de pontos baixos, na gola você faz também. E se você tiver feito somente uma carreira, né, de pontos baixos na base, aqui na gola você faz uma também. A única parte que não precisa seguir exatamente a mesma quantidade de carreiras é a da patinha, porque a patinha tem a questão da altura. Então, pode variar um pouquinho. Não é uma parte que fica tanto em evidência. Aqui, se você tiver feito 2, aparece bem, e aqui também. Então, agora eu vou fazer o mesmo acabamento da base na gola. Então, vejam, aqui eu volto, né, já com a gola, tendo recebido o mesmo acabamento que nós fizemos aqui na parte de baixo. Minha gente, ainda existe a possibilidade de nós fazermos o capuz. O capuz, vocês viram na roupinha Pet Model, deixa eu pôr esta pra cá, que não é este o assunto agora. Aonde nós fizemos o capuz, com este formato, olha só, ele fica parecendo um gnominho, né, um duende, alguma coisa assim. Então, esta é a ideia de um capuz. Basicamente, o capuz que eu fiz nesta roupinha aqui, esta é preta, então a visualização de vocês com relação ao formato fica realmente um pouco prejudicada, mas é só para que vocês entendam. Olha, vocês percebem que aqui, ó, é bem mais grosso, né? Tanto que a minha mão assim some na conversa, porque eu utilizei 2 fios, 2 cabos do Luxúria, que é o fio de pelinho. E eu utilizei, além de fazer no gorro, que não tem o formato de duende, olha lá, ó, tá vendo que ele tem um formato mais arredondado? Ó, vou pôr deitado, olha, tá vendo aqui? Aqui é o topo aqui é a testa e aqui é o topo da cabeça. Então, ele é arredondado, né? Ele forma esse balãozinho aqui. E nesta não tem costura. Já nesta daqui, que é a da Pet Model, aí sim, a gente tem um formato pontiagudo, não tem o formato arredondado e nós temos que fechar com uma costura, porque é outro formato de gorro. Bom, claro que para gravar, não funciona bem a gravação sendo feita com o fio preto, muito menos sendo feita com um fio assim, olha, são 2 cabos, né, de pelinho, porque a gente não consegue ver bem os pontos. E um detalhe, tá? Este mesmo fio foi utilizado aqui embaixo, olha, tá vendo a peça propriamente? Olha aqui a carreira. Esta carreira, né, que é a carreira do ponto fantasia, que a gente fez aqui no branco também. Deixa eu pegar, ó, tá vendo aqui? Então depois da carreira de acabamento, eu ainda fiz uma carreira de pontos altos utilizando o Luxúria, justamente para trazer a ideia do gorro, né, à base da peça. Eu só não fiz na perna, justamente porque fica muita informação na patinha, né? Então aqui não foi feito. E o acabamento do gorro também é uma carreira feita com o ponto fantasia que nós utilizamos tanto no pescoço quanto na base. E aqui o pescoço também recebeu uma carreirinha do ponto fantasia, olha ela aqui, tá? Então é tudo igual. O que muda é o material e alguma coisinha ou outra na forma de fazer, que aqui no caso é como foi feito o capuz. Bem, mas aí é o seguinte, aqui nesta peça nós temos ela encerrada, né? Aqui a gente acabou a peça, salvo a exceção que a gente vai fazer o capuz também.
Para tentar mostrar para vocês de uma forma mais fácil, né, um visual mais agradável, a gente vai fazer o capuz aqui com 2 cabos, sendo um do fofura e um com fio de pelinho, quer dizer, inclusive, você pode escolher, porque você pode usar o Luxúria, você pode usar o Majestoso, que é um fio muito, muito, muito macio. Então, tem opções aí para você utilizar no pelinho, tá? Não precisa ser exatamente um ou exatamente o outro. Você pode escolher. Você pode trabalhar com 2 cabos assim, olha, do fio de pelinho, ou você pode trabalhar com um cabo somente de pelinho, ou ainda como eu pretendo fazer aqui, que é um cabo do fio liso que a gente usou aqui, mais um cabo de pelo, tá bom? Então, nós vamos fazer o gorro para efeito de vocês terem a opção. Quem não quiser gorro, a peça está encerrada já nesta etapa. Para fazermos o gorro, inicialmente você precisa demarcar aonde é o início e aonde é o fim do gorro. Então, é assim, dobrando ao meio a nossa peça, então veja, olha, eu tô com as perninhas voltadas para mim, né? Eu estou vendo o peito do animal, né? Então, eu vou contar aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 joguinhos do ponto fantasia. Então, para eu dividir isso daqui de uma forma que dê certo, eu vou utilizar 1 e 2, 1 e 2. Este central não fará parte desta etapa da execução. Isso quer dizer que este conjuntinho de pontos não receberá pontos a partir de agora. Somente deste ponto, deste pontinho pipoca, o ponto que está acima dele, ao redor de todo o contorno da gola, até este último ponto pipoca aqui, para que nós não usemos este conjunto de pontos, tá bom? Bem, a gente vai utilizar a mesma agulha, a gente não muda, mas se você sentir que fica mais difícil de você tecer, pode mudar, não tem problema nenhum, tá? Nós vamos começar colocando um ponto, então aqui assim, olha, a gente vai pôr um ponto na nossa peça, ignorando o motivo que não será usado. Eu vou pegar esse ponto alto aqui como padrão e venho para cá para pegar este primeiro motivo. Então, passo aqui minha agulha, vou inserir um ponto na execução e já vou fazer uma corrente para a gente poder ter altura, tá bom? Vamos laçar e aí a gente trabalha nessa nossa primeira carreira, né? A gente trabalha um ponto alto para cada ponto de base. Aqui na parte de trás, deixa eu alargar para eu poder te mostrar. Olha, aqui na parte de trás, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 joguinhos de ponto fantasia. Então, nós vamos aqui, eu vou marcar para vocês, que é para ficar mais fácil. Nós vamos aqui definir aonde é o ponto, aonde a gente continua esse formato de aumento, porém não fazendo ponto pipoca, porque não é necessário ponto pipoca, tendo em vista que nós estamos aqui com fio de pelinho, quer dizer, vai sumir, não vai dar pra gente enxergar isso. Então, olha, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Este ponto alto é o nosso ponto central, então aqui, olha, é o meu ponto de aumento. Vou dar mais um nozinho aqui, que é para ele não desfazer, porque esse danado desfaz. Neste ponto eu vou ter aumento. Você tem que fazer a mesma coisa aí. Localiza o ponto central para ter este aumento. E aí, minha gente, o aumento que nós vamos fazer é igual ao aumento que nós fizemos na roupinha Pet Model. Perceba que é a mesma estrutura de aumento. Aqui e aqui é a mesma estrutura. Só que neste está mais simples, porque é um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aqui nós temos um ponto pipoca, uma corrente, um ponto pipoca. Então, nós mudamos o ponto, mas a estrutura do aumento é a mesma. É o que a gente vai fazer aqui. Aqui em cima, neste ponto, eu farei um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E volto a tecer um ponto alto para cada ponto de base. Eu
acho que esta parte aí do aumento não é mais complicado de nós entendermos, porque nós já temos o pet model feito, a roupinha pet model feita, e você já acompanhou esta execução. Se não acompanhou, não tem problema, o link está na descrição do vídeo e você poderá assistir. Eu acho bem importante que você faça, justamente que é para você perceber que as roupinhas, de forma geral, elas vão seguir a mesma estrutura, mudando o material, né, o fio utilizado, e mudando uma coisinha ou outra no ponto, mas nada absurdo, tá? Não é uma coisa que você diga, nossa, é totalmente diferente. Até o resultado ele realmente lembra, né? O formato do resultado é parecido. Então é o seguinte, eu vou fazer esta primeira carreira já com esta marcação e eu volto para te mostrar como é que fica, que é justamente para a gente conseguir ver o resultado desta carreira em relação a outra roupinha que também tem gorro com pelinho, só que lá só pelinho, não tem um fio liso e um fio de pelinho. Tá joia? Vou tecer aqui e eu já volto. Então, olha só, vou aqui alargar, né, só pra gente conseguir ver bem, puxar esse fio mais pra cá. Olha só o resultado que a gente vai obtendo, né? A gente consegue ver os pontos bem, justamente porque nós temos um cabo do fio liso, tá? Quando a gente tem dois cabos do fio de pelinho, gente, fica muito difícil de enxergar. Então, vai depender muito da sua habilidade, ok? Se você se sentir confiante para trabalhar sem a visualização do ponto, porque aí você tem que trabalhar no tato, sentir realmente, tá? O pontinho para saber aonde passar a agulha a partir da segunda carreira. Agora, se você prefere assim conseguir enxergar bem legal, como aqui a gente consegue, minha sugestão é essa: um cabo do fio liso e um cabo do fio de pelinho, tá bom? Bem, mas de qualquer forma, a partir da segunda carreira, no início e no final, nós teremos sempre diminuição em todas as carreiras, não muda mais isto. Se nós não fizermos esta diminuição, a gente não consegue obter o formato de conchinha, aquele formato assim do capuz, que realmente consegue modelar na cabeça, tá bom? Então, isso já é o primeiro ponto. O outro ponto é, olha só, você tá vendo que eu tenho aqui de novo o fio amarrado. Aqui é o intervalo de uma corrente entre um ponto alto e outro do aumento. Eu prefiro manter marcado tanto para que você veja bem aonde está, também para mim, porque fica super ruim de enxergar. Então é uma ajuda. Cheguei ali, eu já sei que aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, porque é o ponto de aumento, tá? Enquanto nós temos pontos sendo diminuídos aqui e aqui, nós teremos pontos de aumento aqui. Então, o equilíbrio na quantidade de pontos se dá justamente em não errar o aumento, porque as diminuições estarão acontecendo. Ok, quantas carreiras eu devo tecer para que eu tenha o tamanho certo do meu gorrinho? Também vai variar de animal para animal, mas o que eu já posso te direcionar é o seguinte: teça uma quantidade de carreiras que aqui atrás, ó, esse ponto aqui, ele deve estar, tá quase querendo desfazer, deixa eu dar outro nó aqui, ó. Então, este ponto aqui deve estar na parte de cima da cabeça, não é exatamente no centro não, tá? Porque senão você estará revestindo a cabeça, para você poder entender melhor. Vamos imaginar aqui, ó, deixa eu pegar o brinquedinho do Pet Model, ó. Então, aqui eu tenho a cabeça do cachorrinho, tá bom? Então, você tá fazendo a gola que tá saindo daqui, eu tô no pescoço. Então, você vai tecendo carreiras, até chegar nesta parte aqui, ó. O meio da cabeça é aqui, mas eu preciso que ela venha aqui. Por quê? Porque deste ponto para cá, então daqui até aqui, mais ou menos, que é na testa, eu terei diminuições para conseguir modelar a parte de cima do meu capuz, do meu gorro,
tá? Então, no lugar de aumentos que vem da base da gola até aqui, daqui até a testa, eu passo a ter diminuições. Este é o formato para conseguir este gorro, né, que eu fiz na roupinha preta, que é diferente do gorro da Pet Model que nós fizemos anteriormente. Tudo bem? Então, não é o meio da cabeça, é um pouquinho para cá. Então, pensa assim, ó, do meio da cabeça até a base do pescoço, onde tá a metade? Tá aqui. É aqui que você tem que parar de fazer as carreiras com os aumentos. Neste ponto é que eu voltarei para continuar com vocês. Então, eu vou tecer várias carreiras até alcançar este ponto. Daqui para cá muda e eu venho te mostrar. Mas precisamos já falar das diminuições, né? Então, deixa eu pegar aqui. Olha, eu tô pegando. É até complicadinho, olha, de pegar os dois cabos, porque a gente perde, né, a noção. Olha, inicia a carreira com 2 correntes. Eu viro o trabalho, eu vou virar aqui para ficar bem fácil da gente ver, né? E aí, a diminuição é como nós fizemos aqui, olha, é muito igual, não muda quase nada, tá? A gente vai aqui, ó, pega o primeiro ponto, puxa a laçada, arremata os 2 primeiros. Laça, pega o segundo ponto, arremata os 2 primeiros. Opa, menino, e ok. Aqui são só 2 pontos de diminuição. Aqui foram 3, lembra? Aqui são só 2, 2 de cada lado. Tenho 3 pontos na agulha, que são os 2 da diminuição mais o primeiro que já tinha sido feito. Eu arremato todos os pontos e eu volto a fazer um ponto alto para cada ponto de base. E é legal porque a gente consegue ver bem, né? A gente consegue enxergar o ponto até que a gente alcance o aumento, aonde tem aumento normal, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no intervalo dos 2 pontos altos da carreira anterior. Viu? Bem tranquilo, né? E no final da carreira, a mesma coisa, você vai transformar 2 pontos em um só. Tá joia? Então, ok, eu vou tecer aqui as minhas carreiras todas, né? E eu volto para te mostrar, então, quando é e como é que a gente muda o processo de execução para fechar o nosso gorro. Então, vejam, depois de eu ter alcançado a altura desejada, e aqui, olha, deixa eu já contar aqui para vocês, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foram 8 carreiras para eu atingir a altura que eu preciso. Então, a partir da minha 9ª carreira, eu já vou começar a fazer as diminuições centrais. No lugar de aumentos, passamos a ter diminuições. Então, eu continuo fazendo as minhas 2 correntes iniciais, isso não muda. Eu continuo fazendo também as diminuições iniciais, então eu faço aqui 1 e 2 pontos sem arrematar, e aí é que eu arremato. E eu continuo tecendo um ponto alto para cada ponto de base, até eu alcançar 2 pontos antes do ponto central. A diminuição, minha gente, em todas as carreiras, na parte central, é feita com 5 pontos. 2 antes, 1 central e 2 depois. Esta é a forma da nossa diminuição. Então, aqui eu vou continuar tecendo, veja, um ponto alto para cada ponto, até eu alcançar o ponto central, 2 pontos antes, na verdade, né? Então, aqui você vai seguindo comigo. Eu tô abrindo o ponto, eu tô tirando o pelinho, né? Que é para eu conseguir localizar os pontos. Deixa eu puxar mais o fio aqui. Ó, aqui é o central. Então, eu preciso de, ó, 1 ponto antes e 2. Eu preciso fazer mais 2 pontos. Então, eu vou fazer aqui mais 1 e 2 pontos altos, né? E agora é a diminuição. Então, eu vou fazer o primeiro ponto, eu vou manter na agulha. O segundo ponto, eu mantenho na agulha. O ponto central vai ser ponto alto, né? Mantenho na agulha. Um ponto depois,
mantenho na agulha e mais um ponto depois, são 2 pontos depois, mantenho tudo na agulha. Olha a situação da agulha, aí eu laço e eu arremato tudo. Comecei a minha diminuição. A partir de agora, sempre 2 pontos antes e 2 pontos depois da diminuição central, então é o ponto de arremate da minha diminuição, sempre referente à carreira anterior, nós vamos ter diminuições, tá bom? 2 antes e 2 depois vão me trazer a diminuição juntamente com o ponto central. E lembrando que a diminuição das extremidades se mantém inalterada. Perceberam o que a gente tem que fazer? Minha sugestão é que você continue marcando o ponto central, tá? Porque por causa dos pelinhos, a gente pode não conseguir, né, enxergar, muito bem, tá bom? Bem, e agora? Quantas carreiras que eu vou tecer desta forma? Até que te reste somente um ponto na agulha. Então, na sua última carreira, você vai ter um único arremate, porque você terá 5 pontos na carreira e serão o arremate. Percebeu? Então, é aí que termina a execução desta etapa que a gente está fechando agora o nosso gorro, né? Tá sendo fechado aqui. Então, nessa etapa, quando a gente tiver... Deixa eu aqui, peraí, eu vou só alargar porque eu quero te mostrar uma coisa. Quando a gente tiver esta pontinha, ó, porque meu dedo já tá aqui dentro, porque ele já fechou os 5 pontinhos, já trouxe pra cá a execução, né? Se a gente virar, deixa eu ver se a gente consegue ter uma visão bem legal. Eu queria que você... Ah, já dá pra ver sim. Olha aqui, ó. Olha como que ficou pra baixo. Não tô forçando, não. É ele mesmo, ó. Tá vendo? Ó, vou abrir aqui. Olha lá, ó. O dedo aqui, ó, tá vendo? Então, na verdade, a partir de agora, esse ponto sempre vai estar fechando até que a gente alcance 5 pontos aqui embaixo, aonde a gente vai ter o encerramento, que é este desenho aqui. Nossa, fica direitinho, né, ó. Deixa eu... Aqui, olha, não sei, aqui já a gente não consegue ver bem, mas ele aqui tá redondinho, não dá pra vocês verem porque é tudo pelo, mas ele é bem redondinho. Então, o que aconteceu foi essa diminuição, aonde eu não tinha mais pontos, além dos 5, e aí vira o meu último ponto de diminuição, que é onde eu tenho 5 pontos somente, tá? É isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá? Eu vou fazer todas as minhas carreiras, depois eu volto aqui e te falo quantas carreiras deu, só pra gente ter essa noção e você poder se guiar por aí também. Pessoal, 6 carreiras com as diminuições da forma que a gente havia conversado, e nós temos aqui o nosso capuz totalmente feito. Porém, nós temos que fazer aqui o arremate. Então aqui você já vai acompanhar que eu vou cortar aqui meu fio e eu vou fazer o nozinho, que é pra não desfazer nada aqui, tá? Então aqui já não sai mais do lugar, depois a gente faz o arremate deste fio. Então, ó, 6 carreiras pra gente conseguir este formato, ó, que você vê aqui, ó, que eu dobro, e na hora que eu dobro ele vem pra dentro, é o formato do capuz mesmo, ó, tá vendo aqui? Olha, eram aumentos e virou diminuição, tá? Mas ainda não acabou, porque nós precisamos, quando a gente faz esse formato de capuz, a gente faz, como eu mostrei para vocês anteriormente, olha aqui, ó, a gente tem o mesmo acabamento, é o mesmo pontinho pipoca, olha lá, ó, tá vendo eles aqui, ó? O mesmo acabamento que a gente fez aqui na base, que a gente fez na patinha e que a gente fez também na gola. Então eu preciso repetir ao redor do capuz este acabamento. A mesma coisa, se você fez 2 carreiras de pontos baixos aqui na gola e aqui na base, aqui você vai fazer 2 carreiras de pontos baixos também. Então vai ser uma com o leque do ponto pipoca e 2 com o ponto baixo nesta peça especificamente, porque eu acabei tecendo as 2 para você poder ver esta diferença, tá bom? Então agora eu vou tecer aqui ao redor o mesmo acabamento e eu volto para te mostrar o resultado.
E aqui nós temos o capuz após ter recebido aqui todo o contorno, né, o ponto fantasia, as 2 carreiras de pontos baixos. E eu já trago também com a parte de baixo tendo recebido uma carreira em ponto alto, né? Também com o mesmo fio, a mesma forma de tecer do capuz. Percebem? Então nós temos aqui, na verdade, o mesmo esquema que foi feito aqui no preto, né? Aonde a gente vê na parte de baixo, você tem fio de pelinho, aqui no capuz fio de pelinho, e você tem também o mesmo acabamento que nós utilizamos, tanto aqui na patinha, quanto aqui na parte de baixo e também na gola. É a mesma forma de execução, porém com outros fios, né? E também com outra numeração de agulha. Claro que o tamanho inicial, que é o tamanho da sua gola, interfere. Aqui nós começamos com 50 pontos e ficou de um tamanho de um pincher. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, que vocês teçam, que vocês fiquem conosco, porque na semana que vem teremos uma nova aula. Até lá, pessoal!